a palestra dos demais participantes. Eu agradeço a gentileza e espero ter contribuído de alguma forma com a reflexão dos que aqui estão presentes. Contribuiu muito, doutor Marcelo Suano, muito agradecido. Vossa Excelência, Vossa Senhoria fez uma exposição muito provocativa e de muita consistência, e eu chamo para uma contribuição semelhante o senhor Luiz Alberto Salaberry, diretor de Contra-Terrorismo da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN Brasil. Boa tarde a todos. Deputado Feldman, as minhas primeiras palavras são de agradecimento por parte da Agência Brasileira de Inteligência de poder voltar a esta casa no curto período que nós estamos à frente da Unidade de Prevenção ao Terrorismo na agência. Nós estamos completando agora 18 meses, 1 ano e meio, e estamos tentando implementar uma nova filosofia de trabalho. E por quê? Porque o cenário nosso de 500 anos para cá se modificou profundamente a partir de janeiro do ano passado. Para ser mais específico, a partir de meados do ano passado. E essa temática é uma temática que se modificou aqui, o Marcelo Suano foi muito feliz, né, em todas as palavras dele, e eu vou me socorrer dessa parte teórica para fundamentar toda a nossa apresentação, porque eu concordei integralmente com a sua fala. Muito obrigado. Exceto em uma questão específica. A única e importante. Negativo. Todas foram muito bem colocadas e muito pertinentes e muito adequadas, inclusive para fundamentar o que eu vou falar, porque eu não vou falar de teoria. A agência é uma agência que lida com o mundo real, com as coisas que estão acontecendo hoje e que podem acontecer. E eu fiquei bastante mais preocupado do que eu já estava, porque eu vi que ele, que é um homem que lida com as teorias, ele não conseguiu dar um valor para esta probabilidade, que eu também ainda não conseguia. Mas eu estou absolutamente seguro que a probabilidade de um evento desse ocorrer em nosso território é muito maior do que ocorreu nos primeiros 500 anos deste país, desde o descobrimento. Então, o que eu discordo dele, a única coisa que eu discordo dele, é quando ao deadline que ele colocou, do ponto de vista de todo esse esforço que a sociedade deve fazer em torno da temática, como colocando esse deadline nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O nosso país é um país imenso, lindo, com vários atrativos turísticos, vários. E por que o Brasil até hoje não integrou efetivamente o rol, o eixo de grandes eventos internacionais? Porque a gente sempre entende que grandes eventos está ligado a grandes eventos esportivos. Não é assim. A África do Sul, que é um país também lindíssimo, com grandes atrativos, mas me perdoem se tiver aqui alguém da Embaixada da África do Sul, eu considero o nosso país com mais atrativos turísticos do que a África do Sul. Para os senhores terem uma ideia da grandeza deste país, da África do Sul, ele que tem índices de criminalidade infinitamente superiores ao nosso país, ele hospeda em média por ano 46 grandes eventos internacionais. Mas como? Ele tem índices de criminalidade infinitamente superiores ao nosso, em várias modalidades de crime. E hospeda, em média, 46 grandes eventos por ano. E gera esses grandes eventos por ano, que não são só eventos esportivos, todo tipo de uma massa favorável às suas sociedades, em todos os níveis, tanto
que quem caminhar pela capital da África do Sul vai ver a cidade, uma cidade lindíssima, uma cidade muito bem preparada, com uma infraestrutura muito apropriada para receber o tipo de pessoa e de evento que possa ser realizado naquela cidade. Então, o que eu penso? O Brasil está tendo, da comunidade internacional, nesses 5 anos que se iniciaram em janeiro do ano passado, uma grande oportunidade de mostrar ao mundo que nós sabemos lidar com a principal ameaça para que esses grandes eventos sejam hospedados em qualquer país, que é o terrorismo. As delegações estrangeiras não estão preocupadas se nós vamos ter uma capacidade de lidar bem com o crime organizado, porque nós temos essa capacidade. A nossa cultura é de colocar a carteira, os homens, no bolso da frente e as bolsas, as mulheres, para frente, quando andam num lugar que não conhece. Mas alguém tem medo de passar do lado de um cesto de lixo? Ninguém tem medo de passar do lado de um cesto de lixo. A nossa sociedade não está suficientemente preparada para isso, felizmente, porque esta não é uma realidade do nosso país. Mas, intermitentemente, nós vamos ter delegações, pessoas aqui dentro, que são alvo dessas organizações. E, mais ainda, daquilo que a gente não conhece, como o Marcelo colocou muito adequadamente. De entender que a ameaça não é a ameaça do terrorismo tradicional. Não é esse que deva estar hoje no rol de preocupações principais nosso. É aquele que nós não conhecemos e que está aqui dentro. E um ato ou uma ação dessa natureza, ela não é gerada espontaneamente. Ela é planejada durante muitos anos. Então, qualquer esforço que pudesse estar começando agora, seria um esforço que seria muito pouco produtivo, mas, felizmente, as nossas instituições, as nossas pessoas, os nossos abnegados técnicos, que somos todos nós, já lidamos com essa temática há cerca de 20 anos nesse país. E entendemos esta realidade. E estamos muito felizes com o seu discurso, deputado, que trouxe aqui que o Congresso Nacional terá talvez uma proposta neste ano ou início do ano que vem para tipificação, com todas as dificuldades que nós temos em relação à tipificação e que o deputado colocou hoje quando ele fez a abertura dos trabalhos, especialmente os movimentos sociais. Então, nós não estamos aqui pensando numa tipificação que vá criminalizar ações legítimas dentro do Estado Democrático de Direito. Não é nada disso. Nós não estamos falando de black blocs, nós não estamos falando de ações de movimentos sociais. Essas são, até onde a lei considera legítima dentro do Estamento Democrático. E se ultrapassar o que está previsto no Estamento Democrático, crimes comuns, em tese. Não é aí que nós temos a nossa preocupação principal. Bem, mas nós só temos 20 minutos, esse tema, ele tinha que ter um segundo dia de debate. Tal a importância para a sociedade, para os nossos filhos e nossos netos. A presença neste salão mostra como o Brasil está despreparado para tratar da temática. Era para nós termos aqui todas as cadeiras lotadas e mais fileiras de cadeira aqui para se debater um tema que é fundamental para a minha geração, mas muito mais para a geração dos meus filhos e dos meus netos. E a gente vê o claro em várias dessas poltronas. Então, esse debate, quanto mais ele for trazido para esta casa, me parece que mais saudável isso será para o nosso país, para a nossa sociedade. E entender o seguinte: a atividade preventiva, que é a atividade que a Agência Brasileira de Inteligência desenvolve prioritariamente, ela não é uma atividade autárquica. Ela necessariamente precisa do engajamento de todos que estão aqui presentes, da iniciativa privada, do cidadão comum, do Congresso Nacional, dos órgãos do Executivo, da iniciativa privada, das Forças Armadas, de todos os entes que formam uma sociedade para que nós tenhamos sucesso. Se houver o evento, nós perdemos como país.
Se houver um evento, durante os grandes eventos nossos, muitos interesses estratégicos pós-2016, que podiam colocar o Brasil no eixo de grandes eventos, irão pelo ralo. Porque vão mostrar que nós fomos incapazes de lidar bem com a principal preocupação, garantir a segurança das delegações, autoridades estrangeiras e da nossa população no entorno onde está sendo realizado esses grandes eventos. Então é a única coisa que eu digo que não é o fim, na avaliação que nós fazemos na ABIN, os 5 grandes eventos, 6 grandes eventos que nós hospedamos, chancelarão ou não o Brasil a entrar no eixo de grandes eventos a partir de 2016. Ou seja, todo o investimento que nós vamos fazer agora, ele vai ser maduro para se utilizar intensivamente a partir de 2016. Bom, isso aí é um pouco do que nós estamos conversando aqui, do trabalho da ABIN. A ABIN trabalha num conjunto de questões que são de interesse do Estado brasileiro, tem como objetivo principal assessorar o mais alto escalão do processo decisório nacional, com prioridade para a nossa mandatária. E um dos temas de acompanhamento é o terrorismo. E como eu disse às senhoras e aos senhores, essa temática nós só teremos sucesso se todos nós estivermos efetivamente engajados nesse processo. Qual é a consequência disso? É aquilo que foi mencionado pelo nosso anfitrião durante a mesa e o meu ministro, que o trabalho entre os órgãos que trabalham com essa temática e os que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência, que são mais de 30 órgãos, envolvendo cerca de 15 ministérios, deve ser um trabalho absolutamente coordenado e com o foco principal, sim, de antever. Porque se houver, insisto, o evento no nosso país, não vai ser Boston. O reflexo não vai ser como em Boston. Os senhores podem ter certeza absoluta que os prejuízos serão infinitamente superiores a interesses estratégicos do nosso país. Bem, isso é para mostrar aos senhores um pouco como é que nós trabalhamos. Para atender aquele rol de questões especiais, nós dividimos o nosso trabalho em vários cenários. E o nosso ambiente operacional, vou passar aqui um pouco rapidamente, ele se desenvolve dessa forma. Aqui na atuação local, nós fixamos apenas no Rio de Janeiro como um exemplo. Mas na prática, para a Copa do Mundo, nós vamos trabalhar com presença firme nas 12 cidades-sede, nos outros 14 estados da federação. Porque eu quero dizer o seguinte para os senhores: se houver alguma coisa sendo planejada, e nós não sabemos o nível de probabilidade, mas sabemos que ela existe, isto que está sendo planejado não está no eixo principal de realização dos grandes eventos. Não está. Isto estará sendo planejado fora da onde os holofotes feitos pela inteligência e pela segurança não estão direcionados para aqueles locais no nosso país. É ali que é o esforço prioritário. Então é por isso que é absolutamente importante que a gente tenha um nível de coordenação nacional e mesmo internacional. O esforço coletivo de todas as nossas organizações, pessoas, sociedades, instituições no Brasil e a nossa parceria com o restante do mundo é que vai dar para nós uma capacidade melhor de antever alguma coisa que a gente não conhece e que é aí onde está a principal ameaça para o nosso país. Não é onde a gente conhece. As organizações terroristas formais, elas já são hoje de um grande conhecimento da inteligência internacional. Então nós temos informações muito, muito valiosas e precisas sobre isso. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Mas o que nós não conhecemos, o que nós chamamos e definimos de alvo sem cara, é aí que está a principal ameaça. E é aí que nós temos trabalhado intensivamente com os 2 principais entes que estão ligados a essa questão dos grandes eventos, que é o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça,
mais diretamente a Brigada Antiterror de Goiânia e a DAT do Departamento de Polícia Federal, no sentido de encontrar a melhor forma de lidar com alguma coisa que a gente não conhece. Mas esse é que é o nosso esforço e deve ser a nossa criatividade principal. Bem, então aqui nós temos como nós vamos trabalhar, em que linhas de eixo principal nós vamos trabalhar. Eu não vou entrar em detalhe porque 20 minutos nós não conseguiríamos falar tudo que temos aqui. Bem, para viabilizar aquele tipo de trabalho, nós temos que trabalhar com mecanismos concretos. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta, uma metodologia, que é uma análise de risco. E por esta análise de risco, nós definimos as áreas prioritárias de ação que a atividade preventiva ao terrorismo deve concentrar as suas prioridades. Nós fazemos isso internamente e distribuímos esse tipo de ferramenta, de produto, para alguns entes públicos nas esferas federal, estadual e municipal. E desenvolvemos também, desde a Rio+20 até agora a Jornada Mundial da Juventude, algumas ações importantes, que nós citamos algumas ali. Exercício simulado, acabamos de fazer um, envolvendo a Brigada, a DAT e a Polícia Civil aqui do DF. Simulamos algumas ações reais, concretas, no Teatro de Operações de Brasília, para que nós soubéssemos quais seriam as dificuldades no caso de tentar trabalhar preventivamente para evitar que um evento desse pudesse acontecer. Foi um sucesso muito grande. Mostrou como nós temos dificuldades para trabalhar junto. Por quê? Porque não conhecemos profundamente a temática, mas avançamos dentro do processo. Palestra de sensibilização. Conversamos com vários setores no Brasil inteiro, hotéis receptivos, de como que esses setores podem nos ajudar, com a capilaridade que tem, a trazer qualquer tipo de informação que nós possamos interpretar melhor e ver se aquilo é efetivamente uma possibilidade de ato ou possa ser descartado para uma área de crime comum, por exemplo. Orientações de segurança ao setor privado, trabalhos conjuntos, montamos um protocolo também para definir o que cada órgão faria em caso de um sinistro e na área de prevenção. E geramos o Sistema Eletrônico de Coleta e Compartilhamento de Dados, que é um sistema eletrônico de troca de dados nacional, envolvendo mais de 500 instituições no Brasil inteiro, para tentar, com dados muito simples, montando um quebra-cabeça, utilizando um software de análise de vínculo, tirar de um somatório de informações, de dados que não tem qualquer relevância na prática, alguma linha mais adequada de pesquisa ou de investigação. É bonito, mas está longe do ideal. Mas nós estamos caminhando. Nós não estamos saindo do zero. Precisamos do esforço nessa casa para avançar ainda mais. E muito rapidamente. Como o deputado colocou, a tipificação é questão que passa para antes da Copa do Mundo. Bem, criamos um centro de inteligência nacional e 12 centros de inteligência regional. Muito rapidamente, para os senhores terem uma ideia, o nosso Centro de Inteligência Nacional, ele tem sede aqui em Brasília e aglutina órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência. O Sistema Brasileiro de Inteligência é composto de 30 órgãos, 30 órgãos e 15 ministérios. Então, tem assento durante um período da realização do evento, de forma ininterrupta, e fica recebendo e gerando informações que é distribuída para todos os membros do sistema. E criamos também um Centro de Inteligência de Serviços Estrangeiros, como os senhores vão ver aqui na frente. A composição desse centro ela é baseada nas relações que nós temos em âmbito internacional com serviços de inteligência estrangeira. Isso que nós estamos mostrando aqui para os senhores é apenas um exemplo dessas relações. Nós temos relações com cerca de 82 serviços
ao redor do mundo. Esses 82 serviços, eles já estão trabalhando conosco para grandes eventos há cerca de 10 anos. Eu disse aos senhores que começar a trabalhar agora é fracassar em qualquer tentativa de sucesso. Então, ampliar o trabalho próximo dos grandes eventos é o que nós estamos fazendo. Mas essa rede internacional e essa geração de dados com base nessa rede de interrelacionamento com serviços estrangeiros é o nosso dia a dia. Então, parte desses serviços ficaram acreditados dentro do Centro de Inteligência e Serviço Estrangeiro. Se nós precisarmos instantaneamente de acesso de dados a essas bases de dados que estão no exterior, nós conseguimos via essas pessoas que estão acreditadas no nosso centro. Então, esse é o contexto geral de trabalho. Muito rapidamente, vamos tentar individualizar o que nós consideramos hoje que é o real, o que está acontecendo hoje. Nós temos novos fatores de influência no cenário internacional. A morte de Bin Laden e a ascensão de Ayman Zawahiri. Há necessidade de alguma ação espetaculosa por parte deste cidadão, no sentido de dar maior legitimidade a ele à frente da organização. A organização está num período de baixa? Sim, está num período de baixa. Não quer dizer que não tenha capacidade operacional de realizar um atentado. E tem reiteradas vezes mencionado que agora é um momento para que isso ocorra. Não estou dizendo que eles estejam planejando alguma coisa no nosso país. Estou dizendo dos fatores de influência internacional. Recrudescimento do xenofobismo na Europa, nós temos visto que isso tem gerado alguns outros tipos de crime, e isso nós vamos deixar para falar só no final, que fogem do contexto ou do conceito normal de terror. O conceito normal de terror, ele está se extrapolando um pouco mais nas discussões internacionais. E é isso que nós temos que ter, a sociedade brasileira tem que ter, e todos nós temos que ter suficiente maturidade para tentar conversar sobre isso e chegar a um denominador comum conforme as características do nosso país. O conflito na Síria também tem acirrado isso, tem demonstrado, tem feito que algumas organizações tradicionais tenham mandado mensagens mais claras de que podem efetivamente, como forma de retaliação a uma ação internacional mais efetiva, começar a discutir ou a pensar em algum tipo de ação dessa natureza. E o acesso fácil a tecnologias de segurança e de explosivos via internet. Isso eu também poderia falar um pouco aqui, mas nós não vamos ter tempo suficiente. Eu já devo estar esgotado, ainda falta só um pouquinho, mas o senhor me permita mais uns 5 minutinhos, por favor. Essa é uma oportunidade rara e eu acho que o nosso Brasil merece isso. Então, qual é a consequência que nós enxergamos deste cenário? E existe, sim, uma probabilidade de inauguração de uma nova fase do terror internacional, fortalecendo os radicais e reacendendo sentimentos de retaliação e vingança. Quer dizer que o nosso país vai ser o alvo? Não sei. Mas o terror não é só paixão. O terror também tem uma componente de negócio. O terror tem uma relação custo-benefício para ser executada uma ação. Não se executa uma ação simplesmente por geração espontânea. E hoje, numa relação custo-benefício, a exposição de bilhões de pessoas na mídia para 2 grandes eventos que nós temos na sequência no nosso país, é um grande fator no braço benefício para que alguma organização ou algum ente solitário, algum alvo sem cara, possa vir a tentar executar uma ação dessa natureza. E no nosso país? No nosso país, para ser bastante claro, nós temos a realização de grandes eventos, uma falta de percepção de risco clara da população, das autoridades, das instituições públicas e privadas sobre o tema. Insisto, este auditório tinha que estar repleto de pessoas e com cadeiras ao lado, dada a importância que esse tema tem para o nosso país. Mas não é da nossa cultura. Insisto, ainda bem. E isto projeta o que para nós? Maior probabilidade de ocorrência de uma ação terrorista no nosso território. Senhores, se nós tivermos
nos primeiros 500 anos da existência do descobrimento do nosso país, uma probabilidade perto de zero de acontecer um evento deste no nosso país, e se esta probabilidade, como o Marcelo não conseguiu quantificar, mas se a gente pensar que ela passou a ser de 10% só, 10%, ela aumentou imediatamente 1000% em relação ao que existia. E eu não sei quantificar, mas eu sei dizer que esta probabilidade aumentou por causa dos fatores que estão intrínsecos dos eventos que estão sendo realizados no nosso país. Então nós temos que ter uma responsabilidade individual e coletiva muito grande com a temática. Não com paranoia, mas sabendo que vidas humanas e, em muitos casos, de nossos filhos e nossos netos, estão envolvidas dentro deste processo. Não é só de estrangeiro. Então, qual é o nosso trabalho mais forte? Já estamos chegando bem ao final, desculpe, deputado. Nós vamos ter a presença nas 12 cidades-sedes e no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. A ameaça, ela é difusa, e aí eu me socorro do Marcelo com o conceito de difusa dele, e os senhores podem tranquilamente colocar para esta ameaça que vale tranquilamente. E o mais importante, uma ação de algum agente, seja ele um agente de organizações terroristas formais ou um alvo sem cara, aqueles que nós não conhecemos o rosto, mas que pode estar dentro do nosso país, hospedado no nosso país, ele sozinho não executa uma ação. Eu tenho que ter os meios para que essa ação seja executada. Então, o nosso trabalho é um trabalho que pega os alvos, que avalia os alvos, essa ameaça difusa, e os que nós chamamos de setores críticos para a realização desse evento. Aquelas áreas ali são áreas estratégicas onde você pode buscar algum tipo de meio para realizar o evento. Então nós estamos trabalhando intensivamente para quê? Para diminuir a vulnerabilidade do lado direito dos setores críticos, do que é o como fazer, e tentando controlar o mais possível do lado esquerdo os nossos alvos, como com atividade de inteligência. E esses alvos, senhores, os alvos principais para nós, são o que nós chamamos de alvos sem cara. São os alvos que nós não conhecemos, são os alvos que estão aí, que a internet nos mostra, organizações formais ligadas a crime de ódio, crime de rancor, sentimentos, para dar um exemplo, sentimentos antissemitas, anti-americanistas, fortíssimos em nosso país. Islamofóbicos também, fortíssimos no nosso país, e que precisam ser avaliados com critério, com cuidado, com pragmatismo, para que isso não se transforme, com a presença aqui de delegações estrangeiras, em alguma situação muito crítica para o nosso país. Então, é em cima desses alvos que nós estamos trabalhando. É do que a gente não conhece e do alargamento do conceito de terror, que não é uma característica apenas do nosso país. Essa discussão está sendo feita, senhor deputado, em vários países do mundo. E nós vamos ver como que uma iniciativa como essa pode nos fazer, de alguma forma, apropriar de algumas coisas importantes para o nosso país, tendo em mente que 2016, na nossa visão, não é o deadline, é o início de uma nova caminhada do nosso país. Para terminar, nós gostaríamos, eu vou passar isso de vez, de dizer que aí nós temos algumas questões que são absolutamente fundamentais. A primeira, a aprovação da nossa PNI, essa política eu tive o prazer e a felicidade de, há 3 anos atrás, participar intensivamente durante 1 ano e pouco da elaboração desse texto, com várias instituições que estão aqui sentadas. Ela hoje, depois veio ao Congresso Nacional, teve importante contribuição dos senhores parlamentares e hoje está com a nossa presidente e certamente no momento adequado nós teremos essa ferramenta.
novos instrumentos e mandatos legais para aumentar a efetividade do trabalho. Várias questões na atividade de inteligência, eu não vou abrir aqui esse debate, mas estamos prontos para debater com o Congresso em qualquer momento e em qualquer fórum essas necessidades para a área de inteligência, que vão muito além dos mandatos que a gente tem, para poder reforçar um trabalho de verdade em cima da ação desses alvos sem cara. Uma dotação orçamentária adequada, como já foi colocado aqui pelo Marcelo, também não vou me aprofundar sobre isso, porque já extrapolei o meu tempo, e uma ampliação na capacidade de recrutamento e de treinamento dos nossos agentes. Senhor deputado, eu queria, mais uma vez, agradecer, em nome da nossa agência, pedir imensas desculpas, mas não é todo dia que nós temos essa oportunidade. Ano passado nós estivemos na SECAI, pudemos trazer um pouco dessas observações, agora com 18 meses à frente da instituição, um pouco mais de inquietações. Mas nós estamos, nos solidarizamos, estamos prontos a qualquer momento para ampliar o debate e trazer aos senhores algumas inquietações novas, para ver se ao longo do tempo aqui nós possamos fazer com que esse auditório esteja mais repleto e que a sociedade, todos nós, tenhamos a plena percepção do que representa uma temática dessa aos interesses estratégicos do nosso país. Muito obrigado. Agradecer ao doutor Luiz Alberto Salaberry, dizer que o deputado Nelson Pellegrino foi muito gentil e concedeu um tempo adicional ao doutor Hussein, portanto me cabia aqui ser complacente, doutor Hussein que está lá. Só quero lembrar que eu sou judeu, meu maior amigo em São Paulo chama Hussein, é um grande cardiologista, uma das figuras mais extraordinárias e doces que eu já conheci. Então, muito obrigado também pela sua contribuição. E fica aí a sugestão do doutor Salaberry de um novo